Por favor, aceitem aí. Então, vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso Família Integrada. Muito bem, muito boa tarde a todos. Acabamos de abrir aqui a nossa sala do Família Integrada. As pessoas aí, os participantes estão entrando nesse momento. Muito bem-vindos àqueles que estão aí participando de todo o país. Boa tarde a todos. Estamos ainda recebendo aí o pessoal participando conosco aí, mais uma edição do Família Integrada. Edição de final de ano, né, de fechamento aí das ações do ano, expectativa aí como é que deve seguir a avicultura e suinocultura. Muito boa tarde, pessoal. Pessoal que está participando aí de todo o país, quiser mandar aqui o chat, uma boa tarde, falar de onde está falando, quiser deixar fazer o registro aí, vai ser um prazer aqui, é muito legal estar com a participação de todos vocês aqui com a gente. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ainda o pessoal entrando aqui conosco. Lá, Janaína, boa tarde, Janaína de Cíndia Viparo, Inácio também, o pessoal lá do Paraná, boa tarde. Osório, nosso grande guerreiro de Brasília, Marcelo Osório. Dr. Rogério Keber, Carolina Billy. Boa tarde, pessoal. Entrando ainda, terminando de entrar o pessoal está voltando do almoço, né? 1h e 5 minutos, a gente está aqui no horário de fechamento, sexta-feira, dia 16 de dezembro, agora 1h e 5 minutos. A gente vai dar início aí a mais uma aula do Família Integrada, aqui com o Manuel da Silva, também fazendo aí seu registro. Laudson, bom, vamos aguardar mais 30 segundinhos para a gente conseguir dar início à nossa aula do Família Integrada aí, para a gente dar andamento. Mais 30 segundinhos. Bom, gente, 1h e 6 minutos, vamos dar início aqui a mais uma aula do nosso Família Integrada, hoje tratando sobre temas, questões sanitárias, desafios sanitários e mercados. Na nossa tela, todos estão acompanhando aqui o nosso presidente, Ricardo Santin, nossa diretora técnica, Sula Alves, nosso diretor de mercados, Luiz Rua, e a coordenadora aqui do Família Integrada, a Isis Sardella, também conosco. Acho que para a gente já começar a nossa rodada aí de participações, vou passar já a palavra para o nosso presidente Ricardo Santin. Ricardo, por favor, aí, as suas palavras para a gente. Obrigado, Marcelo. Queria dar um oi especial para a Sula e para o Luiz, que estão aqui, a Isis, coordenadora das câmaras, né? Permita-me também ao Osório, Perbório e os demais diretores da BPA que estão aqui nos prestigiando. E queria fazer uma saudação especial a todos os presentes, na pessoas do Dr. Inácio Cretes e do Dr. Rogério Kerber, que são nossos colegas, amigos das entidades. O Rogério, nosso conselheiro. Prazer imenso tê-los aqui nessa audiência mais que especial. Essa é uma reunião, aqui o Jonas está chegando aí, nosso presidente da Câmara, seja muito bem-vindo. E essa aqui é um evento muito especial para nós, porque Família Integrada é algo que nós cuidamos com muito carinho. Então, obrigado por vocês estarem aqui. A Família Integrada de hoje vai trazer as falas do Luiz Rua e da Sula, exatamente contando de dois aspectos e passar para vocês. A gente já fez hoje uma reunião da chamada Câmara de Integração. Ontem fizemos a coletiva, e a ideia dessa reunião hoje, que veio da Isis, é exatamente a gente fazer o quê? É passar para os nossos integrados também esses panoramas. O que se espera para o ano que vem? O que se espera fechamento desse ano? Como é que vamos fechar os nossos negócios? Mas mais do que isso, você vai ser bom e vai continuar sendo bom fazer
essa atividade para o ano que vem. É difícil dizer que você vai ser bom, às vezes, quando você olha para o primeiro ano, nesse ano que está passando, assim, nossa, mas eu sofri tanto esse ano, foi tanta perda, foi tanta dificuldade. Mas é importante a gente lembrar que a gente teve essa atividade, nós tivemos riscos com a pandemia, tivemos riscos imensos em termos de custos, e, de uma maneira resiliente, vocês, produtores principalmente, conseguiram manter a produção em dia, não deixando faltar comida na mesa dos brasileiros e ajudando a colaborar com mais de 150 países no mundo. Por isso que o Família Integrada hoje traz esse tema na primeira parte da palestra do Luiz, contando um pouco essa história. O que aconteceu e, mais do que isso, o que vai ser para o ano que vem. Vai ser bom o meu negócio? Posso continuar a acreditar? Pode. Mas também tem a segunda parte, que a Sula vai falar de aspectos técnicos, mas que eu queria já adiantar a minha parte, que é um pedido para todos. O negócio vai ser bom no ano que vem. Vai ser bom se nós continuarmos a fazer aquilo que fizemos até aqui. Um extremo cuidado com biosseguridade. E hoje, na reunião que tivemos de manhã, foi muito bem lembrado. Estamos próximos, graças a bom Deus, das festas de Natal e de fim de ano. É quando a gente se visita. Eu mesmo vou viajar no Natal, vou ir para Amaral, na minha cidade, onde é uma cidade cheia de integração. Vou visitar minha mãe, meu irmão os meus irmãos que moram lá. Vamos celebrar o Natal em Amaral. Mas também, quem tem a sua granja vai receber seus vizinhos, seus amigos, seus parentes que vêm de fora, mas vamos nos manter longe da granja. Vamos fazer e celebrar a sede, vamos fazer e aproveitar, por exemplo, agora nesse tempo, especialmente para quem está com aves. Vamos cuidar, fazer limpeza, tirar aquele arado velho ou aquele monte de madeira que está perto da granja. Se tem árvore com frutas, tire as frutas ou então corta os galhos, pode, até pensando replantar para longe do aviário. Quem não fez a cerca de contenção ao redor do seu aviário, pense em fazê-lo agora, porque é o momento de todos lutarmos para minimizar o risco de influenza aviária. Só vai falar todos os detalhes. A gente tem que fazer o quê? Manter a nossa biosseguridade. Ninguém entra, por isso que a BPA, junto com o setor, decidiu proibir, a BPA não proíbe, mas pedir que todo mundo proibisse e orientar pela proibição de visitas nas granjas e nos frigoríficos. Só quando for necessário ou urgente e com todos os cuidados. Sula vai explicar bem como é que isso funciona. Nós não temos influenza aviária, o Brasil não tem essa doença, nunca teve na vida e espera continuar a não ter. É verdade, está aqui perto, está na Colômbia, está na Venezuela, está no Equador, no Peru e no Chile. Mas já teve no Chile no passado e nós superamos isso. Superamos por quê? Porque cuidamos da biosseguridade. A Sula vai explicar aves silvestres e selvagens não para o comércio, mas não, qualquer problema que a gente deixar entrar em aves industrial vai gerar problema. Pode matar o plantel, dar prejuízo, e esses detalhes a Sula vai explicar bem para todo mundo, da gente fazer todos os cuidados. Mas esse é o meu pedido inicial, que a gente tenha fé no nosso trabalho, tenha fé naquilo que a gente faz, que é fazer alimento para as pessoas, ajudar e levar nutrientes para todo mundo. Mas para fazer isso, nós temos que manter a biosseguridade. Quem é de suíno, cuidar a PSA, evitar de entrar na granja, os cuidados de biosseguridade não distinguem animais. Eles são os mesmos. Você tem que ter dilúvio, rodolúvio, se você tem água de desinfecção, se não tem, evitar que a pessoa chegue em contato com os animais com o mesmo calçado, lavar as mãos e assim por diante. Esse é o pedido que eu queria fazer, dizendo que nós estamos aqui, a Família Integrada, que é uma coisa que a gente adora para falar da sustentabilidade, para falar das boas práticas que nós temos e para transferir experiências positivas entre um produtor e outro produtor. Essa é a minha mensagem de abertura, que também aproveito para me desculpar por não poder ficar até o final, porque tenho mais 2 reuniões agora na sequência e vão encavalar com esse evento. Mas vou ficar um pouco ouvindo o início do evento, mas como não poderei estar no final, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que Deus ilumine todas as famílias, que a gente consiga virar o ano, um ano que foi difícil, mas a gente, com resiliência, chegou bem ao final e tem um cenário positivo que o Rua vai mostrar. Cuidem de vocês, cuidem de suas famílias, celebrem bem o Natal, com muito frango, muito suíno, muito ovo, nas festas de fim de ano, mas longe dos nossos plantéis e longe da granja, não precisando ninguém visitar os animais. Receba os parentes para fazer churrasco e mostra a foto
e mostra o aviário de longe. Eu fui outro dia, lá, não tem muito tempo, fui visitar a família Benedetti, que tem lá em Marau, da Salete, que trabalha com a minha mãe. E uma grande festa, um grande churrasco e o aviário a 50 metros da casa. Ele controlava o aviário da Art House do seu computador, me mostrava as imagens das telas que apareciam, me mostrou o aviário de lá de cima e disse, melhor o senhor não entrar lá, o senhor viaja muito. É isso que a gente tem que fazer. Não é vergonha. É melhor passar um minutinho de vermelho do que passar o resto da vida amarelo de ter trazido uma doença para dentro do aviário. Então, vamos fazer isso. Muito obrigado mais uma vez. Feliz Natal, feliz Ano Novo, que Deus proteja todas as famílias. Marcelo, a palavra é com você. Presidente, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. Então, agora, seguindo a nossa sequência, eu passo a palavra aqui para a nossa coordenadora da Iniciativa de Família Integrada, a Isis Sardella. Isis, a palavra é tua. Boa tarde, obrigada, Marcelo. Boa tarde, Ricardo, Sula, Rua e todos que estão aqui com a gente. É um prazer a gente fazer mais uma aula do Família Integrada, que completou um ano aí em setembro. Tivemos uma aula especial em agosto durante o CIAVES, e o Família Integrada, para quem ainda não conhece, é um projeto que a BPA desenvolveu junto aos seus associados, que tem como objetivo capacitar o produtor, a produtora, capacitar a família integrada. Então, o grande objetivo nosso é levar conhecimento para o produtor. Então, a gente pede aí para todo mundo ajudar na divulgação, né? A gente sempre sempre trazemos temas atuais, temas super importantes aí para o produtor, para toda a cadeia. Então, divulgar aí junto aos seus extensionistas, aos produtores. Depois a gente vai mandar, né, Marcelo, o link da gravação aqui dessa aula, assim como a gente tem um site do Família Integrada que tem todas as outras aulas gravadas, então todo mundo pode assistir todos os conteúdos que nós já tivemos. E o Família Integrada aí é especialmente para o produtor, levar conhecimento para eles, e a gente sempre tenta trazer casos práticos, né? A gente sempre traz um produtor ou uma produtora aqui para contar a experiência. Hoje é um modelo um pouco diferente, devido ao momento que a gente está vivendo aí, com a influenza tão perto, e com o final de ano, então por isso a gente decidiu trazer dois diretores nossos aí, que são experts nesses assuntos, e acho que dessa forma vai ser bem proveitoso aí para todo o setor, para todo mundo, e para os produtores também. Obrigada, Marcelo. Obrigado a você, Isis. Bom, vamos então dar a sequência de apresentações aqui. Antes de passar a palavra para a nossa primeira palestrante aqui, a Sula Alves, a nossa diretora técnica, vou dar uma passada sobre como é que é a interação do público aqui com os nossos palestrantes, tá? Vocês quiserem, tiverem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão que quiserem apresentar aqui para eles, vocês têm aqui na base, aqui, vocês estão usando o aplicativo Zoom. Na base aqui do aplicativo Zoom tem um botão aqui, chat. Clica no chat, vai abrir a telinha ali. Vocês podem mandar o comentário direto aqui para a gente, que a gente já lê a pergunta de vocês no ar aqui, passamos a palavra aqui, passamos a questão aqui para Sula e para o Rua, tá bom? Bom, gente, vamos lá, 1h, 16 minutos, passando a palavra então para nossa primeira palestrante, Sula Alves, que é a nossa diretora técnica aqui da Associação Brasileira de Proteína Animal. Sula, a palavra é tua. Obrigada, Marcelo. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, e como a Isis e o nosso presidente colocaram aqui, um momento importante, né? A gente tem compartilhado uma série de informações relevantes sobre o mercado, sobre as nossas preocupações com todos, né, os nossos associados, e acho que é uma oportunidade agora estar junto com os integrados, aí a grande sustentação da nossa cadeia. Marcelo, eu só vou reforçar alguns recados, que a gente já teve aqui a palavra já do presidente, a gente sabe que essas informações têm sido amplamente divulgadas também, mas acho que essa importância da gente estar junto agora e estar revisando alguns procedimentos, né? Me avisa aí se a transparência, o slide já está projetado. Está projetado, né? Mas não a em formato de aqui, apresentação, tá, Sula? Não, eu vou colocar aqui, não sei porque travou, a gente não, de vez em quando tem isso, né? Se você precisar, eu posso colocar aqui também, tá? Tá, então vai tentando ver isso aí, porque para mim não está permitindo o botão de apresentação. Então, você consegue tirar aqui, stop share. Eu vou parar de compartilhar e você passa, tá bom? Combinado. Então, a ideia aqui é a gente passar um pouquinho, né, repassar um pouquinho das informações, o porquê que a gente tanto está falando das preocupações com influenza aviária, quais são os pontos relevantes, tá?
Então, o colega Luiz Rua vai falar das questões de mercado, e, de certo modo, né, também está envolvida nas nossas preocupações do momento de influenza aviária e os impactos em mercados, mas agora repassar com vocês algumas informações importantes. E lógico, né, Ricardo falou a respeito das preocupações e da relevância. Um gigante, ele está sempre exposto, né? Nós somos um gigante da produção brasileira no mercado internacional, e um gigante está sempre exposto a tudo, para entrar na guerra, para fazer o trabalho, assim também como contribuindo, né, com a alimentação de tantos países, e é lógico que tem desafios sempre um grande gigante. Então, Marcelão, pode passar aí, a gente vai passar a entender um pouquinho, né, o que está acontecendo, por que a gente está com essa preocupação, um sinal mais, digamos assim, chamando mais atenção para a questão da influenza aviária. Não é novidade a ocorrência da influenza aviária em países da América, a gente já teve já no Chile há anos atrás, e voltando, né, e também na América do Norte, Estados Unidos, México, já tem um tempo ocorrendo, mas o fato de acontecer em países vizinhos, aqui no mapa mostra, né, a ocorrência em amarelo em diversos países, e aqui países mais próximos do Brasil, nos deixa, logicamente, com uma preocupação maior, né? Mas o que a gente tem, a postura do Brasil, enquanto setor, enquanto governo também, ela pode se aumentar a nossa atenção e as preocupações e até algumas ações, mas ela não muda em nada. Na verdade, nós já temos ações como um grande gigante, como um grande, né, produtor mundial, a gente já tem um trabalho robusto sendo empregado de longa data. E, lógico, a gente vê aí diversos países que são países produtores no mundo em todo, aí França, Estados Unidos, Alemanha, com aí entre a relação da Organização Mundial de Saúde Animal como top 10 de países com maior número de surtos, a gente vê que são países também igualmente preparados, igualmente organizados, mas que enfrentam, né, infelizmente, problemas que às vezes fogem ao seu controle, né? Porque, passando aqui a questão no próximo slide, a gente tem, para sair Marcelão, né, essa relação de mais de 40 países com focos ativos de influenza aviária, né, e grandes produtores mundiais, grandes consumidores também, e agora Colômbia, Equador, Peru, Chile, Venezuela, países vizinhos, enfrentando alguns deles na produção comercial também, e em especial na ocorrência, né, de aves silvestres, né, que aí, no caso, como o Ricardo comentou, a ocorrência de influenza aviária de alta patogenicidade, né, que é a mais agressiva e causa mortalidade aos animais e maior preocupação do comércio internacional, ocorrendo em criação de subsistência ou ocorrendo em aves silvestres, não altera a condição, né, o status sanitário do país para as relações comerciais, mas lógico que acendem diversos alertas, e por isso que a gente também, não só necessariamente pela questão do mercado, mas por diversas razões, mas por isso que a gente tem buscado, né, se posicionar e posicionar todo mundo, entender a gravidade do assunto, né? Esses países, alguns deles começaram, e a grande maioria, basicamente, com ocorrência em aves silvestres, e depois entrou para o sistema, né, de produção. E essa saída, né, do ocorrer em aves silvestres, algo que às vezes não está sob controle, né, em função da forma de transmissão via aves migratórias, passando aí, Marcelo, próximo slide, mas a entrada no sistema produtivo, ela é algo que depende da nossa fragilidade, vai depender aí do cuidado, né, no caso de biosseguridade. Então, a ocorrência e entrada via animais silvestres, ela não é algo que a gente controla, mas a entrada dentro do nosso sistema produtivo é, né? Então, aqui mostrando imagens, né, que não são de agora, já são em outras ocasiões, quando a influenza ocorreu em alguns países, apenas para mostrar aí o quão drástico é, o quão preocupante é em termos de mortalidade e consequências que existe para a avicultura, né, dos países, e no caso aqui também no Brasil. Então, Sula, falando um lembrando pouco... que as imagens, Sula, desculpa interromper, mas que as imagens não são do Brasil, são de outros lugares Claro, no como o mundo, né? Ricardo está sempre repetindo e falando, o Brasil nunca registrou influenza aviária, tá? A gente está mostrando aqui imagens devastadoras de outros países onde ocorreu a doença em anos anteriores,
para demonstrar, né, visual, até para causar esse impacto, para a gente ter aí em mente o quanto que isso até é do fator psicológico para quem está lidando com a produção. Mas, como eu havia comentado antes, Marcelo, passando no slide aí sobre a questão das aves migratórias, né, o porquê que essa preocupação, então, acende um alerta muito maior, né? O presidente Santin comentou assim, a respeito das aves migratórias e do inverno no América do Norte, né, Estados Unidos, especialmente, as aves, elas têm essa tendência agora, quando é inverno na região norte das Américas, as aves tendem a descer para a parte sul, né, em busca justamente de condições melhores de vida, e é justamente essa a grande chance da dispersão da doença por meio dessas aves migratórias, que, por sua vez, transmitem o vírus para as aves silvestres locais e, não tendo uma blindagem correta dos nossos sistemas produtivos, há um grande risco da entrada no sistema de produção. E, quando da entrada do sistema de produção, a gente sabe que é o que nós vimos e tem acontecido nos demais países, uma situação devastadora para a produção avícola local. Então, reforçando novamente, na Organização Mundial de Saúde, os princípios atualmente definidos, essas ocorrências, quando se dão somente em aves silvestres ou dão em aves de subsistência, ou seja, em pequenas produções para consumo, elas não mais alteram o status sanitário do país para efeitos de comércio internacional. Mas, de todo modo, aumenta-se mais ainda o risco quando essas aves migratórias estão, né, e infectam também aves silvestres locais, porque a gente tem, né, a proximidade, eventualmente, de algumas granjas de corpos d'água, de locais, né, de parques, onde a gente tem a presença de aves migratórias e aves silvestres. Então, isso é para demonstrar o porquê dessa maior preocupação com essa ocorrência em diversos países vizinhos nessa época do ano, em função do fluxo de aves migratórias. Passando o próximo, Marcelo, por favor. Então, quando a gente sabe que as premissas, né, para a ocorrência e para a infecção com influenza aviária, pode passar todos os itens que está animado aqui, Marcelo, a disseminação, ela inicialmente passaria, então, por aves migratórias, essas aves migratórias infectariam as aves silvestres locais e, havendo aí, digamos que um deslize da nossa parte com relação à seguridade, atingiria os lotes, né, atinge os lotes de aves comerciais, né? Não somente as aves migratórias, uma vez que se tem a introdução em território nacional, qual é a grande preocupação? Uma movimentação de pessoas. Então, o Ricardo mencionou sobre não ter visitas e a gente procurar o máximo possível se isolar, é o que a gente faz com relação a qualquer doença, né? Então, não é diferente, vocês estão acostumados com relação a isso, sobre a biosseguridade. Então, não somente pessoas, evitar visitas, mas ter cuidado com trocas de equipamentos, com a introdução, que tipo de equipamento, onde que ele foi utilizado antes, as questões relacionadas a laboratórios e também amostras, as empresas de nutrição, as pessoas que estão transitando para fazer assessoria, extensionistas, todos têm que ter em mente a sua parte nesse processo de biosseguridade, né? Consultores, qualquer pessoa que vai transitar também entre campo e indústria. Então, os procedimentos de biosseguridade que as indústrias passam têm que ser levados muito a sério. É muito importante lembrar que esse é o ponto onde a gente entra. A gente não pode controlar aves migratórias, mas a gente pode controlar o que elas trazem, a entrada delas para dentro do nosso sistema produtivo, né? Então, investir em prevenção, em biosseguridade é a única forma que a gente tem para blindar a nossa cadeia produtiva e levar muito a sério aquilo que às vezes é passado, é rotina já para vocês a biosseguridade, mas a gente não pode relaxar com isso. No próximo, Marcelo, por favor. Então, a gente vê quais são os fatores que são predisponentes para a disseminação. Acesso a fontes de água aberta. Como a gente falou, a ave migratória, elas vêm, e agora está acontecendo muito nas costas, nas regiões, né, litorâneas, e também em aves, né, de locais, aves silvestres, muitas vezes aves que são ali aquáticas. Então, é muito importante ter cuidado
com acesso às fontes de água. Qual é a fonte de água da sua propriedade? Esse é um grande risco mapeado e por isso que tem que ter uma atenção redobrada. A blindagem do sistema de água, ele é um dos pontos fundamentais, né? Cuidado com essa água de superfície e o tratamento da água em si, movimentação de pessoas, evitar então visitas, a densidade, as áreas de migração, descanso e reprodução de aves, essas regiões que são mais vulneráveis. Cuidado com aviários abertos, e a gente espera que não haja aviários abertos, que a Instrução Normativa 56 determina sobre o telamento, qual é a malha das telas. Ter muito cuidado com relação ao isolamento, jamais ter aviários abertos para a entrada de aves, né? A gente teve aí acesso a imagens e viu o que está acontecendo nos outros países, passarinho entrando dentro do aviário. Isso é um risco que a gente não tem que ficar exposto. Já é trabalhado isso, e não é só para a influenza, que é uma doença devastadora, para outros processos de biosseguridade, para evitar outros problemas, né, de outras doenças que às vezes passam despercebidas, mas estão minando ali com a produtividade dos nossos animais, né? A falta de biosseguridade, então, de maneira geral, ela é um fator de muito risco, né? Ter muitas espécies em um único local, especialmente ter outros tipos de animais, então tem que ser muito cuidadoso com tudo aquilo que pode ser uma fonte de infecção, né? Falamos bastante de água, mas as práticas de higiene também, vetores, ratos, o processo de remoção de cama, de carcaça, os equipamentos, os transportes que entram na propriedade, né, e os processos também de retirada dos animais. Então, mais que nunca, a gente reforça a relevância da biosseguridade, que já é orientada pelas empresas, que vocês já conhecem na rotina e que não podem ser relaxados em nada. Próximo aí, Marcelo, por favor. Então, o que é nosso grande temor, né? Em havendo uma ocorrência, a primeira coisa que a gente vai ter de arma é a notificação precoce. Não dá para a gente pensar, será? Não sei, falo, não falo. Esse tempo que se perde é o tempo que vai se multiplicar a nossa capacidade de resposta. Então, a erradicação vai depender muito da notificação precoce. Quanto antes se identificar uma anormalidade e se notificar, mais rápido a nossa capacidade de resposta. E é algo que não se esconde, essa doença, justamente por ela ter alta mortalidade, alto impacto, não é uma doença que se esconde. Então, diagnóstico imediato, ação no foco e para não disseminar a doença. Em ocorrendo uma infelicidade, mas é uma realidade possível, a gente tem a doença como endêmica, né? E, em primeiro momento, infelizmente, a gente tem a reação dos mercados, né? Os mercados compradores, que a gente vai ouvir o Luiz Renato falar bastante aqui sobre as nossas relações com o mercado, mas a gente tem alguns países que exigem, né, que o Brasil esteja livre ou que a região de origem das aves esteja livre de influenza aviária, e de imediato a gente se preocupa sim com essa reação possível desses mercados, impacto não só para a venda final do frango, né, da carne de frango, mas toda a cadeia produtiva, desde lá os fornecedores de insumo, ração, medicamentos, todas as indústrias, equipamentos, todo mundo que depende da avicultura, direta e indiretamente para viver, seria impactado. Por isso que a gente fala, não é para brincar com biosseguridade, não é para relaxar em um momento que seja, porque é muito sério do que a gente está se preocupando e os impactos disso. Próximo, Marcelão. Então, retomando aqui, o que a gente pode fazer para se blindar com relação a isso, evitar, impedir ou minimizar esse risco de entrada? Novamente, reforçando a blindagem da água, né, da origem da água, cloração da água, não usar fontes abertas, rios, açudes, etc. A origem da água é muito importante. Fechar os aviários, garantir aí isolamento, fechamento, beirais, telhado completamente fechado, para evitar a entrada de aves outras dentro da instalação, né? Qualquer outro tipo de ave também é proibido se ter, né, nas produções. Lote de produção comercial isolado, né, poeder e corte, ter tudo isso sendo considerado, né, eu estou falando aqui como algo que considero já ser do conhecimento e já sido trabalhado pelas indústrias integradoras, né, com relação aos procedimentos de biosseguridade que são sempre recomendados, né? Então, nós reforçamos muito que sejam atendidos à risca aquilo que as integradoras têm orientado. Próximo. E a BPA, então, tem ajudado nesse processo com as campanhas
Por isso que a gente tem esses cards que a gente tem sugerido todo mundo utilizar em suas propriedades, em todos os canais de comunicação, passar pela internet, porque vocês também têm funcionários, tem pessoas que precisam seguir as mesmas regras que estão assinadas em contrato, que são colocadas pelas indústrias, né? Pode passar, Marcelo, só para a gente dar uma olhada no que a gente tem, né? A questão da recomendação de entrada de pessoas na granja. Próximo. Aqui, então, a BPA reforçou e incrementou os seus procedimentos de biosseguridade, porque como um país exportador, a gente sempre tem auditorias, e não só auditorias, pessoas que são técnicos, são visitantes também, desde curiosos ou aqueles realmente que vão fazer consultoria ou qualquer outra questão. Nós estamos recomendando fortemente que se suspendam as visitas a todos os estabelecimentos, não só as granjas, mas também os frigoríficos, para não ter visitas e a gente evitar, né, minimizar um risco que daria para a gente pular aí, né, evitar de ter pessoas entrando e trazendo, a gente não sabe de fato a origem, ou às vezes até sabendo, a gente não tem como garantir na totalidade aí essas questões, então o que a gente tem recomendado ao máximo possível é que não haja visitas. Então esse é um dos primeiros pontos que, como entidade, a gente consegue reforçar, até porque a gente está à frente aí de algumas discussões junto ao mapa, de auditorias e de visitas, então é um dos pontos que a gente tem trabalhado. Passando, Marcelão. A troca de calçados e roupas antes de entrar na granja, que a gente sabe que vocês têm que ter aí uma roupa, uma vestimenta específica para trabalhar, né? Então a gente já nem está considerando mais a hipótese da troca das visitas, porque a gente espera que visitas não hajam, mas no caso os técnicos que tenham que entrar e vão fazer o serviço de extensão, já têm em mente isso, e eles também têm que ser cobrados de ter e manter os contatos, os cuidados que são recomendados já, né? Próximo. Com relação à desinfecção de veículos, quaisquer que sejam também, buscar sempre esse processo de desinfecção, quem não tem arco de desinfecção, trabalhar com bombas costais, qual é a forma que vai utilizar? É importante que o efeito seja aplicado, né? Um próximo. E atenção aí, contato com outras aves. A gente espera que não haja já produção de outras aves e que as pessoas que lidam com as aves não tenham contato também com aves, seja em suas residências ou funcionários, ou até mesmo quando você vai fazer uma visita, evitar isso, né? Porque a influenza ela pode infectar humanos que podem também levar de volta o vírus, ou até mesmo fomites, né? Restos em calçados de fezes ou qualquer outra resquício aí que possa vir estar trazendo e carregando o vírus para dentro da instalação. Próximo. Então, só para quem tiver mais interesse em aprofundar e conhecer como que o Brasil tem trabalhado de maneira preventiva, não só do ponto de vista setor produtivo, o que a BPA e as indústrias fazem no sistema de biosseguridade, o mapa tem o plano de vigilância. Então, esses sítios de aves migratórias, que são os pontos que a gente sabe que elas param para se alimentar e se reproduzir, eles são locais monitorados pelo governo já, justamente para fazer uma detecção precoce de possível entrada do vírus em alguma ave no local, né? Então, o plano de vigilância do mapa é um documento facilmente encontrado no Google, via Google buscar plano de vigilância de influenza aviária e doença de Newcastle também, que é uma outra doença relevante. É fácil obter, entender um pouco mais como o Brasil está se organizando para ter esse monitoramento e também resposta. Também encontra-se na internet o plano de contingência para influenza aviária em Newcastle, como que seria, né, a reação e como que deve ser feito para caso de ocorrência, desde a forma de sacrifícios animais, isolamento do foco, da área de proteção, da área de vigilância, como que é estruturado via governo e também com as autoridades locais em seu estado, como que é feita essa orientação. E a ficha técnica da influenza aviária, que dá um pouquinho mais de detalhes sobre a doença e como que a gente lida e identifica a doença nos animais. Próximo. Lembrando que, como já comentado, a notificação precoce ela é, no momento, a parte mais importante que a gente tem junto com a biosseguridade. Então, não adianta a gente ficar blindando o nosso sistema também sem cuidar de se notificar imediatamente e a gente conter a possível disseminação. Então, existe ali, aqui quem tiver com celular fácil pode pegar via QR Code ou procurar lá no site do Ministério notificação de influenza aviária, também é uma forma de busca.
As doenças de notificação ao Serviço Veterinário Oficial, influenza aviária Newcastle, né, devem ser imediatamente notificadas, e aí então existe no site do Ministério ou naqueles materiais que eu mostrei anteriormente, forma de entender, né, como fazer, a quem se direcionar, endereços, os contatos, né, e até mesmo, Marcelo pode passar aqui no próximo, os sinais que são considerados de suspeita, né? Até as últimas palestras que a gente esteve, infelizmente a doença ela tem estado de uma forma tão virulenta que nem se dá, às vezes, a chance de observar sinal clínico, se, segundo relatos, já se chega no aviário de um dia para outro, os animais estão mortos, uma grande proporção. Mas existem alguns sinais suspeitos que devem ser observados, né? Que são relacionados ali também nesse site do Ministério, que é relacionado, e todo mundo já previamente orientado com relação a isso, a mortalidade maior ou igual a 10% em até 72 horas, mortalidade súbita, presença de sinais clínicos ou lesões, né, neurológicas, respiratória ou digestória, compatível com uma síndrome respiratória nervosa, queda súbita ou maior, acima de 10% na produção de ovos, e resultados de amostras, né, que são coletadas pelo serviço oficial também, ou não, né? E resultado positivo em testes sorológicos. Então, esses alguns, especialmente os sinais clínicos, são coisas que podem ser observadas pelo produtor em granja, e qualquer suspeita, qualquer questão, qualquer dúvida, procurar o extensionista, procurar a indústria integradora para justamente colocar de maneira precoce a dúvida, o receio, a preocupação, a observação que está sendo feita. Esse é o que a gente tem no momento, né? Agir de maneira preventiva, notificar qualquer suspeita e se prevenir de entrada da doença no nosso sistema de produção. Próximo aí, Marcelo. Reforçando, então, como o Ricardo sempre fala, a influenza nunca foi registrada no Brasil e a gente quer manter isso. Isso a gente só vai conseguir manter esse status se todos trabalharem juntos e todos entenderem que não tem nenhum a mais ou a menos nesse papel. Todos têm igualmente a mesma responsabilidade, a mesma preocupação e têm que agir de maneira preventiva. Acho que era isso aí, Marcelo, o recado que eu queria dar, para a gente também não tomar tanto tempo, né? E eu sei que tem mais alguma fala aí do Luiz Rua, mas a ideia é a gente trazer pelo menos essas referências onde pormenorizadas, ok? Obrigada, gente. Muito obrigado, Sula. Obrigado aí por teus pontos, tua apresentação, que acho que deixa um recado muito importante, né? Cada um tem um papel muito importante nesse processo. A situação do Estado Sanitário brasileiro, essa conquista, esse valor que é imprescindível para o país, que é de nunca ter registrado a enfermidade no nosso território, é o resultado do esforço de todos e é a responsabilidade de todos para que isso se preserve, para a gente perseverar aí como grande produtor e líder mundial nas exportações aí do setor de carne de frango. Bom, agora, passando a palavra para o nosso diretor de mercados, Luiz Rua. Luiz, a palavra é tua, então vamos ter uma apresentação relacionada aí à área de mercados, a perspectiva do setor, enfim. Luiz, a palavra é tua. Obrigado, Marcelo. Queria saudar aqui os companheiros e companheiras, nesse caso, Sula e Isis de painel. Isis, parabéns também pela condução aí do Família Integrada, comemorando aí um ano de Família Integrada. Sula, como sempre, brilhante aí nas apresentações. Saudar também os demais colegas da BPA, aqui o Marcelo Osório, que nos acompanha. Em nome, né, saudando também o Antônio Carlos, o Lindomar, o Inácio e o Dr. Rogério, saudar a todos que nos acompanham. Nosso presidente também não está aqui agora, mas, enfim, deixar também uma palavra aí de agradecimento ao Santim por toda enfim, a liderança que nos dá aqui para que a gente possa desenvolver as nossas atividades e levar essas informações também. Queria, se Marcelo, se puder começar a projetar, por favor. Bom, acho que vamos falar um pouquinho aqui da nossa cadeia produtiva. Vocês sabem muito bem, não preciso dizer para quem está no dia a dia da operação, sabe, né, o quanto que foi um ano difícil, como o presidente Santim comentou, mas um ano que a gente, de alguma forma, sai vivo dele, né, o que por si só já é um motivo de comemoração e que nos traz boas perspectivas. Vou tentar mostrar ali para vocês depois um pouco daquilo que a gente vê para o ano 2023, para que a gente possa, de alguma forma, planejar as nossas ações, naturalmente cada empresa trabalhando individualmente, mas que a gente possa fazer as nossas ações baseado aí naquilo que
naquilo que se está se enxergando do ponto de vista macroeconômico e também das nossas projeções. Pode passar, por favor, Marcelo? Então, trazendo um primeiro dado aqui, para a gente pensar que o mundo encareceu, né? E quando a gente fala de alimentos, ele encareceu de maneira vertiginosa. Vocês podem acompanhar ali nesse gráfico de índice de preços de alimentos da FAO, né, da Organização da Agricultura e da Alimentação. Vocês vejam que a partir de 2020 houve um incremento substancial, né, nesse índice de preços que tem ali uma base 100. Então vocês vejam que há aí uma evolução bastante significativa, e isso não é diferente na nossa cadeia produtiva. Pode passar, Marcelo? Quando a gente olha para o nosso principal custo, quando a gente fala do frango até a plataforma, ou do suíno até a plataforma, que é o custo dos nossos insumos, né, do milho e do farelo de soja, a gente alterou completamente o patamar. Se a gente pagava 72 na saca de soja e 35, 40 na saca de milho, a gente hoje, né, tem pago aí na casa de 180, 170 no soja e na casa de 85 no caso do milho. Ou seja, há uma mudança de patamar, e ainda que a gente não esteja vivenciando nesse momento os patamares que a gente viu no começo do ano, especialmente depois da sequia que houve no Rio Grande do Sul, especialmente ali na região oeste, a gente continua de alguma forma bastante pressionado em relação aos custos dos nossos dois principais insumos. Pode passar, Marcelo? Isso se reflete, né, quando a gente pensa que o milho e o farelo de soja, a ração, né, milho e farelo de soja, mais os componentes micro da ração, compõem aí 80%, 70% do custo de produção, dependendo se é suíno, que é um pouquinho, conta um pouquinho mais, se no caso de aves, está na casa de 65%, 70% do total do frango vivo na plataforma. A gente vê também, então, baseado no índice de custos da Embrapa, que houve uma evolução significativa. Assim, em janeiro de 2021, o índice que a Embrapa usa estava em 354, no caso do frango, ele foi para 425 agora nesse último mês de novembro. No caso do suíno, a gente sai de 300, quase 380 e vai para 456, vendo especialmente nesse ano, né, de 2022 aí, uma evolução bastante significativa. Pode passar? Aqui a gente tem a ideia, né, do frango e do suíno, os custos. Pode passar, Marcelo? Aqui só para a gente ter uma referência dos índices. Mas o que eu queria trazer para vocês é que não é só na granja que esses custos aumentaram. Quando a gente fala dos custos industriais, eles também vêm apresentando uma evolução bastante significativa. Isso é um pouco aquilo que nós apresentamos no nosso estudo de competitividade, que inclusive entregamos às autoridades brasileiras aí no nosso CIAVES em agosto, e a gente vê que houve uma evolução significativa. Por exemplo, o polietileno, que é utilizado ali para as embalagens, aumentou significativamente, ele representa 70% do custo das embalagens. No caso da energia, se a gente coloca em base de comparação, né, o Brasil, que é essa linha tracejada em cinza no gráfico de baixo, o custo da energia aumentou muito mais no Brasil do que em outros países, pelo menos isso até 2021. Naturalmente, agora a gente tem uma outra situação, especialmente na Europa, depois do conflito Rússia-Ucrânia, mas o fato é que os custos aumentaram significativamente. Pode passar, Marcelo? Que é o que a gente vê, né, nesse gráfico, a gente trazendo uma perspectiva até o ano passado, mas esse ano não é muito diferente disso. A gente ainda só não colocou 2022 porque ainda não fechamos o ano de 2022, mas estão muito próximos aí dos patamares de 2021. Então a gente sai lá de um custo de produção de 6,65 no ano de 2013 e termina agora com 8,18, isso tudo já com indexação, tudo para que a gente pudesse comparar efetivamente os custos de produção. Pode passar? E acho que, né, não preciso dizer aqui para os produtores de aves, de suínos e de ovos que nos acompanham, a gente sentiu na pele e no bolso, né? E quando a gente olha essa linha amarela, que é a linha do milho, do preço do milho numa base 100, a gente vê que o milho mais do que dobrou de valor, né? Chegou ali num patamar de 250 em relação a essa base 100, e desde dezembro de 2019 a gente não consegue repassar na mesma velocidade, né? Ou na mesma quantidade que seria necessário para que a gente igualasse o aumento que a gente teve no milho. Isso aqui é só um exemplo do milho, mas vale para o soja e vale também no caso se a gente quisesse fazer com
com o suíno ou mesmo com os ovos, ou seja, e o pior cenário para nós, naturalmente, foi ali o primeiro semestre, quando a gente viu, de um lado, os nossos insumos aumentando e, de outro, o preço das nossas proteínas reduzindo aqui no mercado interno. Depois houve aí uma alteração de rota, na qual a gente passou a ter um pouquinho mais conseguiu repassar algum preço, mas vejam vocês que nunca nos patamares do aumento que houve do preço do milho. Pode passar, Marcelo? E o que a gente está vendo, né? E aqui baseado nos dados de Conab, em outras análises que a gente tem feito também, é que não vai faltar milho no Brasil, nem soja. Eu acho que aqui está a primeira mensagem que eu queria dizer, né? Tudo indica nesse sentido. Naturalmente, a gente acompanha com atenção aquilo que está acontecendo ali na Argentina, uma certa seca, o Rio Grande do Sul também ainda podendo ter pelo terceiro ano consecutivo algo nesse sentido, mas, de maneira geral, a gente sabe que a nossa maior safra é a safra lá do meio do ano, né, a antiga safrinha ou safra de inverno. A perspectiva é que a gente tem um novo recorde da produção de milho, chegando a 126 milhões de toneladas, e no caso do soja a gente deve ter uma produção na casa de 154 milhões de toneladas. O Brasil deve exportar 45 milhões. É importante a gente dizer que a China agora pode comprar milho do Brasil, mas a China, o máximo que ela comprou de milho foi 28 milhões de toneladas de milho, sendo que boa parte desses 28 milhões dos Estados Unidos. Então, pode ser que a China compre alguma coisa aqui, mas não deverá, naturalmente, faltar milho para o Brasil. A gente, até as próprias projeções internacionais, indicam que a China deve comprar um total de 18, 20 milhões de toneladas nesse ano. A maior parte, naturalmente, deve vir lá do próprio Estados Unidos. Pode passar, Marcelo? E quando a gente olha, né, e a gente vê muito que aquela vantagem que nós tínhamos em relação ao milho e ao farelo de soja muito mais barato que os outros países que produzem a carne de frango, que são os nossos competidores, ela diminuiu. Hoje é uma paridade muito maior com Chicago, uma proximidade com Chicago. E aí, quando a gente olha para o forecast, ou seja, para as previsões para o próximo ano, a gente vê que a tendência, baseada numa safra boa dos Estados Unidos, numa safra boa do Brasil, que é o que está se avizinhando, que é o que está se desenhando, a gente deve ter, então, aí uma redução dos custos de produção, mas vejam vocês, não é uma redução que nos deixará confortável, uma redução que, por sua vez, ela reduz um pouco, mas continua num patamar bastante elevado, né? Vejam aí essa linha laranja é a perspectiva tanto para o milho como para o soja. Pode passar? E aí, quando a gente olha para o mundo, né, o que o mundo hoje está preocupado? Quais são os pontos de atenção no mundo? E cada parte do mundo tem alguma preocupação maior que outra. Mas em todos eles a inflação ela é praticamente perene aí como uma preocupação nas principais economias. E aí só uma diferença que no caso da Europa há essa preocupação com os custos de energia. Vou mostrar para vocês já em seguida um gráfico mostrando o aumento do preço do gás natural lá. E no caso da China, a gente tem a questão da Covid, que ainda é um tema que tem sido bastante falado lá na China, ainda que a gente tenha visto nessas últimas 2 semanas aí medidas de flexibilização que inclusive devem aumentar o apetite daquela população, que a gente sabe que é um apetite bastante grande e que tem demandado bastante das nossas carnes. A gente vê, então, aí os custos de energia bastante altos em várias partes do mundo, né, e que é um risco para o crescimento dos PIBs dessas regiões, o salário, a parte de trabalho também, falta de mão de obra, especialmente ali na América do Norte, no Reino Unido. Isso tudo compõe, né, um combo em que a gente vê a dificuldade também da produção em outras partes do mundo. Pode passar, Marcelo? Esse é o que eu comentava, né? Então, o exemplo do preço do gás natural lá na Europa, que disparou lá na Europa e reduziu depois que a gente viu uma certa normalização da guerra, se a gente puder usar essa expressão, né? Ou seja, mas aquele impacto inicial da guerra foi um aumento expressivo, depois aí uma redução, mas ainda em patamares bastante mais elevados do que era até o começo do ano. Pode passar, Marcelo? E China? China a gente falava, né? E eu quis trazer aqui 2 gráficos para a gente ver que a nossa demanda de carne de frango na China, ela manteve uma linha de estabilidade ao longo do ano. A gente fica aí praticamente todo ano acima das 40 mil toneladas exportadas lá para a China, no caso de frango.
Quando a gente olha para a suína, e aqui que eu queria chamar mais atenção, a gente vê um primeiro semestre em que a média fica ali na casa das 25, 30 mil toneladas, e um segundo semestre que a gente já vê uma média muito próxima das 45 mil toneladas. Ou seja, o chinês voltou a comprar em grandes volumes do Brasil. Essa deve ser a tônica do primeiro semestre do ano que vem também. A gente tem acompanhado, a gente inclusive na BPA tem uma representante lá na China que nos traz essas análises praticamente em tempo real. Tudo isso faz com que a gente veja a China comprando o volume de carne do Brasil no ano que vem, nos mesmos patamares que tem comprado aí nesse segundo semestre de 2022. Isso tudo nos indica, né, também outros mercados da região devem continuar comprando. Isso é um pouco a dinâmica que nós enxergamos aqui. Pode passar, Marcelo? Aí um pouco que eu já falei, né? Então, o retorno uma flexibilização dos controles de Covid lá na China, isso vai nos potencializar a voltar a vender nos bares, cantinas, restaurantes, né, o chamado food service. As viagens domésticas também passam a ser permitidas. A gente tem agora o Ano Novo Chinês no começo de janeiro, que depois começa o Festival da Primavera, que eles ficam lá 10 dias em festa, né, que seria o equivalente ao Ano Novo nosso aqui. Então, há uma possibilidade bastante grande que a gente veja os volumes aumentarem lá na China, até porque houve um abate bastante expressivo de matrizes de suíno no primeiro semestre desse ano, e que agora, como vocês sabem, deve impactar naquilo que a gente espera de produção de carne suína da China, que deve dar uma leve reduzida em relação àquele incremento todo que a gente vinha enxergando lá. Pode passar? Bom, já indo aqui para a parte final das projeções. No caso de carne suína, então, né, falando aqui um pouco das nossas exportações, nesse ano a gente começa um primeiro semestre bastante baixo de média de exportação, um segundo semestre que é o maior segundo semestre do ponto de vista de volume para nós, estamos na média de 100 mil toneladas exportadas, nunca aconteceu isso na nossa história, então a gente deve seguir essa senda, esse caminho aí nos primeiros meses de 2022, mas no acumulado do ano a gente ainda, né, não conseguiu reaver todo aquele primeiro semestre, a gente cai próximo de 3% em volume, e a gente, né, vê aí que mesmo a gente tendo caído quase 100 mil toneladas na China, quase 50 mil toneladas em Hong Kong, que são os dois principais mercados, a gente conseguiu recuperar volume em outros, como o caso da Filipinas, que a gente aumenta 163%, Singapura, Vietnã, Uruguai, Argentina, ou seja, diversificamos a nossa pauta exportadora, e depois vamos também falar um pouquinho que temos boas perspectivas também. Pode passar, Marcelo. Antes de falar da perspectiva, eu só queria trazer aqui também, né, para os nossos suinocultores que estão em Santa Catarina, no Rio Grande, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás e também nos demais estados. Aí a gente vê a evolução ao longo do ano. Santa Catarina cada vez mais, vamos dizer assim, na liderança das nossas exportações, e depois aí seguido então por Rio Grande do Sul e Paraná, os três primeiros no ranking, e a evolução em relação àquilo que foi no mesmo período do ano passado. Pode passar, Marcelo? E aí, quando a gente projeta, né, o final de 2022, que ainda falta 15 dias, sensivelmente, 2 semanas para a gente encerrar esse ano, a gente deve terminar o ano, então, com uma produção próxima de 5 milhões de toneladas, com uma exportação que vai ficar muito próxima da exportação do ano passado, que, vamos lembrar, foi recorde a exportação do ano passado, então a gente mantém o nível de recorde do ano passado, aí muito próximo de 1.120.000 toneladas. E, né, a notícia que ela tem aqui 2 aspectos, né? A gente aumenta o nosso consumo per capita, isso é excelente. Por um lado, um pouco disso foi em função, né, da maior competitividade da carne suína, ou seja, ela estava mais barata durante uma parte do ano, isso ajudou também nisso. Mas o que a gente tem visto, e algumas pesquisas que a gente tem lido e participado, a gente tem visto que o consumidor tem um recall, né? Ele tem voltado a comprar carne suína, ou seja, caiu de fato no gosto de muita gente que não tinha provado alguns cortes. Eu vejo também aqui, parabenizar as empresas, os suinocultores, que estão fazendo também novos cortes, né? Um produto diferenciado, marinado, temperado, tudo isso faz com que a gente tenha um novo nicho de mercado a ser explorado, e a gente tem certeza que esse consumo de 18 quilos, ele é só daqui para cima, ele não é daqui para baixo, né? Isso eu acho que também é algo que a gente já
consolidou, até porque esse ano tem uma disponibilidade maior de carne bovina e o nosso consumo aumenta, e deve ser essa tendência para o ano que vem também, quando a gente deve chegar em 18,5 kg as nossas exportações. Esperamos um novo recorde no ano que vem, isso muito a ver também com a nossa abertura do mercado do México, uma abertura histórica para o nosso setor, também a abertura do mercado do Canadá, que já está fazendo volumes aí significativos, então tudo isso faz com que a gente tenha uma boa perspectiva na exportação. Naturalmente, vamos lembrar, né, de sempre ter a responsabilidade, cada produtor, cada empresa individualmente, mas é importante a gente ver também que a gente deve ir num caminho aqui de otimismo com responsabilidade. Pode passar, Marcelo? Aqui a projeção do mundo, eu sei que está chegando meu tempo aqui já, então depois vocês vão ter acesso a esse material. Pode passar, Marcelo? No caso da carne de frango, então, as nossas exportações aumentam 5,6% no acumulado do ano, em receita aumentam quase 30%, e vocês veem os nossos principais mercados, crescemos significativamente em mercados como Emirados, Filipinas, na própria União Europeia, na Coreia do Sul, Singapura, México, enfim. Tivemos uma evolução bastante significativa. Pode passar? Em relação aos estados, o Paraná segue na liderança aí com 41% das exportações. Vejo o doutor Inácio aí, então 41% sai do estado do Paraná, e depois seguidos no ranking aí por Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode passar? E o que a gente vê para a produção nesse ano? A gente deve ter uma produção um pouco maior, aí na casa de 100 mil toneladas a mais do que foi 2022, o que dá, né, um consumo per capita de 45 quilos, e na linha do que a gente teve em 2021. A nossa exportação, ela vai ser recorde esse ano, então a gente só não sabe se vai ser 4.800.000 ou 4.850.000, vai depender se não chove em Itajaí, Paranaguá, no último dia do ano, essa questão de navio toda que a gente sabe, mas deve ficar nessa faixa. Para o ano que vem, a gente projeta uma evolução também nas nossas exportações, o mundo demandando a nossa carne de aves, e daí é importante, né, todos esses trabalhos que a Sula e toda a equipe técnica da BPA tem feito aqui em razão da questão da biosseguridade. A gente tem que ter isso muito claro, prevenir. Isso vai ajudar com que o Brasil tenha aí um ano bastante positivo nas exportações, se Deus quiser. Na produção, a gente deve aumentar um pouquinho também, até 14.750.000, e o nosso per capita deve ficar em 45,5 quilos. Pode passar, Marcelo? Aqui a nossa comparação com outros países do mundo, como eu disse também ali no caso do suíno, vocês podem depois analisar com calma esses dados, mas o fato é que o Brasil deve se manter na liderança das exportações. Pode passar? No caso de ovos, a gente vê as nossas exportações aumentando 2,1% no ano. Pode passar, Marcelo? A nossa produção esse ano reduz para algo em torno de 52 bilhões de ovos. A gente sabe da dificuldade que houve, né, no final do ano passado, começo desse ano, e é uma cadeia mais longa também. Para o ano que vem, deve haver ainda uma perspectiva de uma leve redução em relação àquilo que foi 2022, mas o brasileiro continua comendo mais ovos que a média mundial de 230. E as exportações nossas devem ficar aí na casa de 10, 11 mil toneladas nesses 2 anos, 2022 e 2023. Pode passar? Só as demais proteínas, para vocês terem uma ideia das exportações. Então, o peru aumenta 30% no ano, o pato diminui 14%, mas temos visto uma evolução bastante significativa no mercado interno. Aqui a gente tem visto muitos produtos de pato nos mercados. Eu vejo aqui, por exemplo, estou em São Paulo hoje, vejo aqui em alguns supermercados a presença cada vez maior de gôndola dos produtos de pato, e a tilápia tem sido, ainda que com uma base baixa de exportação, tem sido aí um aumento bastante expressivo, na casa de 50%, e essa é a tendência para os próximos anos também. Pode passar, Marcelo? Enfim, eu acho que era isso que eu queria. Acho que terminei aqui a contento e a tempo, né, Marcelo? Às 2 horas em ponto. Mas, enfim, naturalmente estou à disposição aí se há alguma dúvida ou alguma coisa. Queria igualmente desejar aí aproveitar aqui meu último minuto de fala para desejar um 2023 com muita saúde, muita paz e muito trabalho, que eu sei que isso não falta para vocês, né? Trabalhar, acordar cedo é o que a gente mais faz, sabe fazer, né? E vamos ter certeza que a gente vai continuar fazendo isso em 2023. As perspectivas, como eu disse, são positivas, são otimistas, com responsabilidade.
né? Mas eu tenho certeza que a gente vai continuar em um caminho que é um caminho que tem sido aí ao longo dos últimos anos, com trancos e barrancos, tem sido um caminho de sucesso, e a gente tem que agradecer aos nossos produtores rurais, que são, vamos dizer assim, parte fundamental dessa cadeia produtiva, que nos ajudam, nos apoiam, fazem com que o Brasil seja essa potência, e aquilo que faz também que a gente seja motivo de orgulho para o mundo. Obrigado, estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Rua. Obrigado aí pela excelente apresentação, dando aí o norte de como é que deve seguir a avicultura e suinocultura do Brasil aí. 2022 encerrando aí com um recorde na produção de carne de frango, 2023 com perspectivas boas aí, perspectivas otimistas, principalmente aí nas exportações. Esperamos aí o Brasil seguindo como o grande player aí da segurança alimentar no setor de proteína animal do planeta, né? Estamos aqui já com alguns comentários, né? Estamos aqui com... Infelizmente não consigo identificar o nome, está D.AV, mas ele pergunta, esse material do Rua, como a gente pode obter? A gente vai mandar depois para vocês aqui, tá? A apresentação que foi realizada, as 2 apresentações foram realizadas aqui nessa aula, a gente vai mandar juntamente com a gravação dessa aula para fazer justamente o seguinte, para a gente pulverizar o conhecimento que foi colocado aqui, né? A gente não quer só colocar a informação aqui para quem acompanhou, a gente gostaria muito que isso chegasse a muitos outros, especialmente porque a gente está tratando de questões fundamentais aqui, não só com relação a questões de mercado, mas também com relação à prevenção de influenza aviária, que é aí uma das coisas que está bastante aí no radar do setor, uma questão bastante que é preocupante, mas que a gente sabe que a gente consegue aí proteger o Brasil, seguir blindando aí contra essa enfermidade. Estamos aqui com um comentário do Cassiano Bevilacqui, que eu acho que é lá do pessoal lá da COV. Lá. Obrigado aí, Cassiano, obrigado pela tua participação aqui conosco. Rua, a gente não tem mais questões aqui, eu acho que a gente já deve seguir para... Estamos agora 14h05. Acho que a gente já segue aí para os fechamentos aqui do nosso Família Integrada de hoje. Lembrando, gente, é muito importante, tá? Essa aula, como eu falei, vai ser gravada, tá sendo gravada, a gente vai distribuir, passe para todos aqueles que vocês considerem que seja importante, sejam os seus amigos, pessoal do sindicato, pessoal que esteja aí no radar de vocês, porque a mensagem que está sendo colocada aqui nessa aula é muito importante. É a questão da prevenção, a questão do cuidado, da manutenção da biosseguridade e também da perspectiva aí de uma evolução positiva aí para a cadeia produtiva. Acho que para a gente fazer o fechamento, vou passar aqui, primeiras damas, passar a palavra aqui para a Isis, para a gente fechar aí como coordenadora da iniciativa, e aí a gente encerra com aqui com as palavras do nosso presidente, Ricardo Santin. Isis, por favor, aí como coordenadora da nossa iniciativa Família Integrada, por favor, as suas palavras. Obrigada, Marcelo. Parabenizar a Sula e o Rua aí pelo excelente conteúdo trazido e, mais uma vez, reforçar a importância de depois, assim que a gente já tiver o link dessa gravação, que vai ser repassado a todos, distribuir ao máximo de pessoas possíveis e que todo mundo ajude a divulgar aí esse projeto Família Integrada junto aos seus extensionistas integrados, né, no nosso site do Família Integrada, no Instagram do Família Integrada, onde tem todas as informações dos nossos cursos. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Isis. Bem lembrado, gente, ó, site do Família Integrada, famíliaintegrada.com, famíliaintegrada.com, tem as redes sociais também, Facebook e Instagram. Então, presidente Ricardo Santin, suas palavras aí para o fechamento da nossa aula de hoje do Família Integrada. Obrigado, Marcelo, obrigado, Isis, parabéns, Rua e Sula pela palestra, vi metade da palestra da Sula, depois tive que sair um pouco para uma reunião, mas vi o Rua também fazendo a apresentação e ouvia. Estava numa reunião e ouvindo na outra. Aqui, para vocês terem ideia, assim, ó, geralmente aqui está outra reunião aqui com o computador, ó. A gente tem que ir fazendo numa, estando na outra, participando, mas deu tempo ainda bem de fazer e voltar. E a ideia é exatamente dizer para vocês um muito obrigado. Aquilo que repetiu que o Marcelo colocou, o Rui e a Sula, são uma aula sensacional para a gente mostrar para os outros integrados. Mais do que importante que está, às vezes o horário não é o horário que o cara pode estar. Mas dizer, olha, sábado, se tem um tempinho, dá uma olhada naquele negócio, tem umas dicas bem interessantes, tem uma coisa que você pode pensar, mostrar para os filhos, mostrar para a família, a esposa, o marido mostrar para a esposa que é quem cuida, mostrar para o marido ou para os filhos. Então, quem está cuidando, seja homem, seja mulher, mostrar para os seus companheiros, para os seus parentes, para os seus filhos e netos, assim, olha como que tem
bonitos dados do nosso futuro. Olha o que a gente está certo na nossa atividade, fazendo comida e coisas boas. Então, parabéns a todos, obrigado mais uma vez por estarem numa sexta-feira de tarde, né? Muita gente celebrando, e nós aqui, lembrando novamente daquele ditado, olha, vamos cuidar, vamos celebrar o fim do ano, vamos festejar em família, muito frango, muito suíno, muito ovo, mas não vamos deixar as visitas, as pessoas ir na Peru granja. e pato também, né, presidente? Hã? E peru e pato também, né, presidente? Ah, é sim, não, eu falo frango, mas bota tudo que tem asa e não voa, viu? Peru, pato, codorna, qualquer ave. A gente fala aqui, voou, tem asa e voa, sem motor, tá na BPA. E é isso que a gente quer dizer para vocês. Então, roncou e não tem motor, é nosso também, que é o porco. Então, cuide com isso aí que a gente está cuidando, mas eu acho que esse é o ponto. Que a gente possa fazer isso. Lá volto de novo. Vamos aproveitar, talvez, esses dias aí, na metade de Natal, fim de ano, fazer uma limpezinha ao redor da viária, ao redor da pocilga, não deixar acumulação de nada, ou de dejetos, guardar a ração onde tem que ser guardada, sem dar vontade de um animal descer para colocar. Tudo isso são coisas que são cuidados simples, mas é o que funcionou até hoje. Obrigado mais uma vez. Família Integrada é um sucesso para nós aqui na BPA, uma coisa que nós cuidamos com muito carinho, que é a maneira melhor que temos de falar com os nossos produtores diretamente. Por favor, simulem essa ideia e que Deus abençoe todas as famílias de um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Um abraço a todos.